Olá, hoje vamos estudar a industrialização e urbanização brasileira. Até o século XIX, a atividade industrial não era muito significativa no Brasil, porque a principal atividade era a agricultura, que era o cultivo do café. De 1830 a 1950, a expansão de atividade cafeeira assumiu importância crescente no desenvolvimento industrial, especialmente das cidades de São Paulo e Rio de Janeiro. Então, todo o lucro obtido com as exportações do café foi investido na importação de máquinas, na instalação das primeiras fábricas e na infraestrutura de transporte. No início do século XX, a economia mundial enfrentou graves períodos de crise que afetaram a produção de café no Brasil. Então, esses países que enfrentaram a crise mundial deixaram de comprar o café produzido no Brasil. Então, toda essa produção era destinada à exportação, causando prejuízo aos produtores, porque o mercado internacional deixou de comprar o café brasileiro. Aos poucos, essa atividade econômica foi se tornando cada vez menos lucrativa. Então, com isso, possibilitou o crescimento industrial, que é os lucros obtidos com a produção do café. Tem outros fatores que contribuíram também. As duas grandes guerras mundiais ocorridas no século XX impulsionaram a industrialização no Brasil. Por quê? Começaram a faltar nas prateleiras brasileiras, então a solução foi produzir tudo que era importado, começou a se produzir no Brasil. Então, esse fator também, a crise no café, na venda do café, as duas guerras mundiais ocorridas no século XX, começou a faltar produtos no Brasil, que eram importados. Então, começou a investir na indústria no país. Outro fato importante foi o governo de Juscelino Kubitschek, que ofereceu vantagens para a instalação de indústrias no Brasil. Então, as primeiras indústrias que foram instaladas no Brasil foram automobilísticas, na montagem de carros. As características da industrialização brasileira. Então, ela começou tardia, ocorreu 200 anos após o início da Revolução Industrial na Inglaterra, porque no período que o Brasil era colônia, era proibido pela coroa portuguesa a instalação de indústria no território brasileiro. As substituições e importações, produtos que eram importados começaram a ser fabricados internamente. Dependência de capital e de tecnologia estrangeiros. Então, essas são as características do processo de industrialização. Uma industrialização tardia, as substituições de importações e a dependência de capital e tecnologia estrangeiros. Então, como a produção de café era concentrada no eixo Rio e São Paulo, consequentemente houve a concentração industrial no Brasil, porque todos os investimentos oriundos do café eram investidos nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro. E no processo de industrialização também foi marcada essa espacialização das cidades do Rio e de São Paulo, por se manifestar a partir de uma concentração espacial, em que a maioria das atividades fabris se desenvolveu na região sudeste do país. A infraestrutura nacional, em função de grande influência da elite cafeeira do sudeste brasileiro, nos anos anteriores, encontrava-se limitada à região sudeste do país, o que favoreceu a formação de um processo de concentração industrial. Então, em 1966,
Então começaram a criar projetos para dinamizar a indústria brasileira, tirar do eixo São Paulo e Rio. Então essa dinâmica começou a se alterar quando o poder público iniciou uma série de planejamento a fim de gerar uma maior democratização no espaço industrial do país. Então, tirar distribuir de forma igual às indústrias no território brasileiro. Então, as medidas foi a criação da Sudan em 1966 e da Sudene. Então, a Sudan era a Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia e a Sudene era a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste. Com isso, teve início a chamada Guerra Fiscal, ou Guerra dos Lugares, em que as unidades federativas, por meio de isenções de impostos e outros benefícios, passaram a competir pela manutenção de empresas em suas localidades, a fim de dinamizar suas economias e elevar a quantidade de empregos. Então, os outros estados do território nacional, do Nordeste, também do Norte, começaram a oferecer privilégios ou isenções de impostos para as empresas instaladas no grande centro, Rio, São Paulo. Com isso, buscavam atrair novas indústrias, novas empresas em seus estados.